Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando mais edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, tem 10 anos que a gente entrega conteúdo de qualidade pra você, amigão síndico, ter noites mais tranquilas de sono. Chega pra cá que você aqui é muito bem-vindo. Isso aqui é o elemento, só existe aqui por causa de você, síndico, pra você, síndica. E vamos lá, quem tá no YouTube nos ajuda e se inscreva, compartilha, comenta. Já quer deixar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h, 20h, esse momento eu falo do universo condominial, essa rede que cada dia cresce mais e mais ainda. Vem conosco, o papo é maravilhoso. Vou recebendo a galera que tava lá na prainha, curtindo, porque higiene mental é importante também para quem trabalha no universo condominial. Minha amiga Gabriela da Facilite. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde, tudo o bem? Rio de Janeiro, curtindo o anido. E aí, só ouro? Alô, alô, Thiago, aquele abraço. Por isso que ela tá mais assim, né? Mais coloridinha, pá. Olha aí. E aí, foi bom? Foi maravilhoso, higiene mental é sempre muito importante, né? Bom, né? Nós que cuidamos também precisamos ser cuidados. Ainda mais agora, chegando de Páscoa ainda, né? Faz uma higiene. Manda um abraço ao seu querido esposo, sempre esqueço dele. Pedro. Fala, Pedro! Um abração pra você também. Vem pra cá um dia fazer um bate-papo conosco, cara. É maravilhoso também. E ele, disruptivo, antes e depois, dividiu a engenharia condominial em duas. Antes e depois, ele quer disruptivo. Cara, um ser humano maravilhoso que vem nos ensinando cada dia mais a aprimorar a nossa técnica para ter qualidade, entrega com qualidade. Meu amigo Diógenes! E aí, pessoal, beleza? E aí, Gabriela, tranquilo, tudo bem? Tudo muito certo. Tiago tá aí, vibrando positivo. Você tá energizado, né? Eu tô energizada, tô calma, tranquila. Fui relax. pra praia, depois Pronta um feriadão de Páscoa. Filtrou as energias, eu tenho uma terrinha ali, um ranchinho. Tá um maravilhoso. Comunhão com a minha família, mas sabe perfeito. Que é isso aí que é o símbolo da Páscoa, é essa transformação real, sabe? Você tem que tirar um tempo para refletir sobre isso, porque tem todo o histórico, né? Contexto social, emocional, mas se você não pegar para fazer uma internalização, acaba que não tem significado nenhum. Você tem que dar esse arrefecido, né? Bacana, assim, colocar as coisas no eixo. Tiagão, e aí, como é que tá? Vamos lá. Hoje como foi a sua Páscoa? Como você está? Você parece estar acelerado ainda. Maravilhosa, minha Páscoa foi maravilhosa, muito aprendizado, fazendo as entregas aí, condomínio, relatórios, então foi bom demais. Trabalhar sempre é bom. Planta que a gente colhe, né? E respirar pra gente não pirar. Fluxo, tem que fluir, né? Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga Vanessa Muniz, tá fazendo um trabalho maravilhoso lá na TV Conde. Segue lá, Vanessa Muniz, com um quadro maravilhoso. Essa é referência pro Brasil e pro mundo. Um abraço, minha amiga. Você é referência para todos os síndicos e síndicas do Brasil. Vamos que Thiagão, vamos, então. Deixa eu te falar um negócio. Queria falar com o pessoal aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Lá no nosso canal, @Condominial Engenharia, tá rolando uma série de postagens bacanas na jornada do síndico. Então, você que não tá sabendo, dá uma olhadinha aí. Eu sei que você tá aqui no YouTube, mas ó, clica aí, @Condominial Engenharia. Tem live hoje. Hoje a gente está gravando hoje dia 22. 22. Então vai ter live hoje dia 22. Que hora, dependendo do jeito que vai pro ar, pros grupos, já dá tempo de saber hoje ainda, né? Porque a gente tá praticamente grava ao vivo aqui. Então, vai lá no canal, segue lá, porque dia 29 tem o main event, né? Que é o evento principal. Se você não assistiu nada até agora, dá tempo ainda. Porque você vai estar lá na estreia. Sexta-feira tem um main event. Uma assembleia. Um grande evento. Eu tenho hoje e amanhã. Não, eu tô muito fino. Eu tenho hoje, amanhã e depois de amanhã. Por que eu tô falando antes, né? Porque na nossa convenção prega que você tem que falar pelo menos 7 dias antes. É verdade. Então, pessoal, dia 29 é o evento principal. Vai ficar no prazo, né? No canal, tá bom? Não, aí, você viu, ele já tá colocando o aprendizado dele todo em prática. Para você entrar, o que você tem que fazer? Você tem que seguir a gente lá, @Condominial Engenharia, você vai receber as postagens, tem um formulário, você preenche o formulário, cai na live e ela é reservada, ela não é pelo Instagram não, tá? Ela nem é pelo YouTube, ela é no nosso Google Meet mesmo, então quem chegar primeiro leva. Segue a gente lá. Muito bacana, pessoal, conteúdo do meu amigo Diógenes. Então vamos lá, lembrando para mandar sua pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Tá preparado, meu amigo? Eu falei o Euclides. O Euclides também já foi para Portugal. Amigo Silas. Então vamos lá. Primeira pergunta, meu amigo Hércules. O Hércules, assim, olha só que, cara, eu tô aqui fazendo esse programa há 10 anos, trabalho esse ramo há 10 anos e todo dia eu vejo uma coisa nova. Olha só essa treta aqui, ó. O Hércules, o título é Cobrança de Taxa de Mudança. Entrei para morar num apartamento que está no nome do meu pai
e no condomínio veio uma taxa de mudança. Só porque eu ter entrado. Não houve sequer uma mudança de imóveis, etc. Posso recorrer? E aí, minha amiga Gabriela tem mais de 30 anos de mercado. Já viu isso? A gente veio. Olha, ao longo dos meus 21 anos, nunca vi essa cobrança de taxa de mudança. Acho que a primeira coisa que tem que procurar saber aonde foi que instituiu. Eu nunca nem ouvi falar que isso existia. Ok, beleza. Mas eu nunca ouvi falar que houve uma taxa de mudança, é o que eu acredito que você está até ferindo o direito de ir e vir das pessoas, não? Constitucional? Cadê os nossos advogados? Constitucional, porque eu nunca ouvi falar de taxa, nunca ouvi falar de taxa de mudança. Fala pra mim, se o condomínio tiver, porque a gente cobra uma taxa, eu vou te dar um exemplo, uma taxa de churrasqueira. Qual é a finalidade da taxa churrasqueira? Você está utilizando para manter a churrasqueira. Exatamente, você está utilizando o espaço, você está utilizando uma água que é um bem coletivo para aquele sobe sua finalidade, você está utilizando a cadeirinha, depois você tem que manter aquele local novamente. Sim. Então, a taxa de churrasqueira, eu vejo um sentido. Mesma coisa para o salão de festa, playground, seja o que for, todo faz sentido. A taxa de mudança eu já não faço sentido. Eu não vejo que faça sentido, é o meu ponto de vista. Não estudei o assunto a fundo, eu não vejo que ele faça sentido. Bem como também tem que dar uma olhada onde a sua criação, a sua constituição, onde se deu, onde foi fundamentado, por que foi fundamentado, embasado no quê, se tem uma ata. Deve ter uma ata de registro disso aí, você tem que ir atrás para saber onde está fundamentado isso. Eu acredito que a pessoa não saiu tirando isso do sovaco só para te causar constrangimento. Mas você tem razão de questionar a origem disso, a motivação disso, até porque você sendo parte do condomínio, não há por que você não entender como ele funciona. Afinal de contas, você faz parte dele. Você tem o síndico como seu representante, mas você compõe a linha dos proprietários. Até onde eu entendo, faz é o proprietário que está falando. É isso, Thiago? Não, porque ele é filho do proprietário. Ele é filho do proprietário. Ele vai morar no apartamento. Então, assim, ele é herdeiro, ele tem todo o direito de entender como funciona. Independente dele, ele é morador. Querido, você deve formalizar o questionamento aonde está fundamentado, se tem ata em assembleia, tudo, porque é uma situação atípica. A gente está entendendo que eu acredito que toda administração tem um custo quando analisa um banco de dados de moradores, mas isso, se for decidido assemblear, você vai ter que acatar e contestar depois. Assim, ou contestar para não acatar. Eu já vi um caso. Mas deve existir um registro que explique com clareza o que está acontecendo. É um pouco esdrúxulo isso aí. Agora, você falando sobre o custo de registro. Eu tenho um condomínio no qual esse condomínio tem um zelador, mas ele tem um sisteminha de facial, de tudo isso, para novos moradores. Bem. Então, eles realmente, de fato, cobram para o novo morador a visita. Para fazer todo aquele sisteminha. Pode ser algo nesse sentido, não tem problema. Agora tem que ser comunicado com clareza. Aí, neste sentido, eu vejo um norte de cobrança. Eu acho que assim, duas coisas que são importantes de tirar dessa situação aqui. Primeira, a clareza da comunicação. O que está sendo cobrado? Porque, assim, igual você falando, procede. Se foi decidido em assembleia, vai lá vir o registro. Decidido em assembleia na data tal, conformidade X, o senhor tem que pagar a taxa. Nem é essa questão, porque o profissional cobra um valor para poder fazer a visita técnica, para fazer aquele cadastramento. Ok. Então, por exemplo, tem que como é que funciona? Às vezes, o primeiro momento é gratuito e depois é cobrado um valor X. Igual, por exemplo, tag. Então, mas não vai ficar registrado no contrato? Ficar, e se for, talvez a gente não sabe dizer se a taxa de mudança é uma tag. O pessoal pega também. Então, assim, eu acho que falta comunicação, outra coisa importante. Exatamente. Aí agora vamos para nós que somos gestores. Cuidado que a gente aprove a assembleia, porque pode ir contra a lei. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, gente, procura o seu jurídico para saber, está embasado na lei? Porque, igual eu falo, não é que tudo se decide na assembleia tem valor. Existe ali aquela hierarquia, né? Porque a verdade, civil, a Assembleia não é soberana. Ela reina debaixo da lei, das legislações. Porque a gente toma decisões ali, tá combinado, tá acordado, é lei, tem que pregar. Às vezes vai contra a própria lei, né? Porque que lei é essa, né? Tem que saber que lei é essa. A verdade, isso. O que tem que levar muito em consideração é que a Assembleia não é soberana. Via de regra, toda a taxa que é cobrada no condomínio, se é um bom administrador, ele vai ter o registro fundamentado dessa ata. Cabe a ele dar esclarecimento, cabe ao morador questionar. Na verdade, antes nós tivéssemos no meio condominial pessoas que questionam assim, educadamente, com interesse de... E assim, gente, a coisa que eu estou aprendendo, em 10 anos, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. E tem que ser falado. Acho que a gente precisa ter medo de falar com o síndico,
Na verdade, questionamento que é válido. A comunicação, ela até melhora, te diminui muito o trabalho. Vamos atualizar essa do óbvio? Vamos lá. O óbvio tem que ser dito no tempo certo. Porque o que era óbvio ontem não é mais hoje. Olha o quanto a gente sofreu de mudança de realidade de uma pandemia para cá. Você entendeu? Então a coisa evoluiu muito. Hoje a gente entende o seguinte, o síndico está lá no papel de liderança e servidão. Ele presta conta do comportamento dele, ele tem que justificar as coisas, mas ele também tem que atualizar as coisas, né? Com certeza, né? Então, essa prerrogativa aí, esse questionamento é super válido. Tem que ser entendido mesmo. Não tá... falar, amiga Gabriela? Quero sim. O Diógenes comentou pelo fato de que ele acha que um bom gestor tem que documentar tudo que é feito. Na verdade, para cobranças de taxa de condomínio, seja para um salão de festas, um espaço gourmet, né? Seja qualquer forma, quando a gente vai para o judiciário para fazer a cobrança daquela taxa de condomínio, seja da cobrança que for, sim, a primeira coisa que o juiz fala é: me dá um documento registrado sobre isso que você está cobrando. Exatamente. Sobre essa cobrança. Então, se eu quiser fazer uma taxa extra, eu tenho que ter uma ata. Se eu quiser fazer uma cobrança de salão de festas, eu tenho que ter uma ata que regulamenta o valor, as normas, regras e tudo isso. Mesmo o regimento interno, ele tem que passar por uma ata que vai regulamentar aquelas normas. Que vai regulamentar aquelas normas. Então, a única coisa que eu falo é: vá procurar aonde é que está escrito aquilo, isso, qual a finalidade daquilo está escrito. Talvez também pode ter sido um erro de comunicação sobre isso, taxa de mudança. Essa taxa de mudança, na verdade, é uma tag ou é um cadastro, algo que ocorreu um custo e que você está só reembolsando esse custo. Agora. Já tive várias situações, né, porque eu trabalhava com a administradora, que o nome gerava um transtorno. Porque a pessoa não conseguia entender o que era. Vou dar um exemplo agora. Assumir um condomínio. 3 segundos, né, cara? Não, assumir um condomínio agora e estava assim. O pessoal questionando o Conselho Fiscal. Porque tem taxa administrativa. Uhum. Aí eu fui sentar e explicar o que era. Tudo estava aonde era destinado. Não, né? Porque acontece? É o plano de contas. Porque plano de contas. E eu expliquei para eles: isso aqui. Então, às vezes, não era informado. Tava lá, só que não era informado do que era. Então, depois que a gente falou, agora eu entendi. Porque também dessa questão. E aí o síndico, o administrador, pode chegar no conselho e falar assim: não, vamos mudar o nome para ficar mais claro o entendimento, vamos dizer assim, né? Isso aqui se adequa melhor à minha necessidade para o momento. Você sabe que eu fiz isso no nosso método, do síndico gestor de patrimônio? A gente estuda muito a questão da física, né? E como engenheiro eu tenho que estudar com os físicos. Então tem um camarada que chama Richard Feynman, que ele falou o seguinte: quanto mais simples você consegue colocar aquilo que é complicado, mais você consegue convencer daquela realidade. Então, igual você está falando assim, de demonstrar as coisas, né, de explicar e tudo. Então, acho que o papel do gestor aí vai muito de uma coisa que a gente põe no nosso método lá, que é você fundamentar e conseguir explicar para quem tem que entender o que ele precisa entender. A transparência. Entendeu? Então, você tem que falar com a pessoa sobre a taxa. Por exemplo, como é que você poderia fazer isso? Você poderia colocar lá na taxa que foi aprovada, conforme decisão assemblear ou conforme regra do regimento. E aí você pode ser cortês, você pode dizer, e segue cópia da decisão. Boa. Tá entendendo? Aí está embasado, né? Você está embasado, porque a pessoa que está lá, ele está como filho do proprietário, como usuário, mas ele é um herdeiro também. Então, se precisa que o pai dele fundamente, que ele tomou posse para abrir as informações, bacana. Mas eu acho que do papel do síndico, você que está ouvindo a gente aí, quando você quiser fazer isso mais bem feito sobre as pessoas pagarem bem, você também tem que informar com clareza. Simplificar ao máximo e entregar para a pessoa compreender. Ela precisa ser acolhida ali, conhecer o condomínio. Né? É isso aí. Eu acho que é assim que é a minha parte. Eu acho o seguinte, que você é o que eu ensino, né, no método. Você tá aí, se inscreva no canal, curta, comente, deixa o seu comentário, gente. Isso aqui só cresce porque você compartilha, você participa do dia a dia disso aí. Isso é importantíssimo, hein? Vamos lá, tá seguindo o nosso... Obrigado, eu acho que foi uma questão interessante aqui, tinha vários pontos aqui. Vamos lá para a próxima pergunta do dia, lembrando para a nossa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. A próxima pergunta do amigo Murilo. Vamos lá, ó. O título é Obrigações da Portaria. Aí ele fala: minha dúvida, a portaria do condomínio é obrigada a informar que o morador, que sua luz, gás ou água está sendo cortado? O que você acha, amiga Gabriela? Olha, mesmo que eu vou ser muito sincero com você, quando a pessoa lá aqui em Brasília nós temos a Neoenergia, né? A Caesb. A Neoenergia e a Caesb. Mesmo quando você tem por obrigatoriedade
pela lei, abrir a porta para que o medidor, a pessoa que vai cortar, seja o que for, o funcionário dessas companhias tenha acesso, bem como ele não vai chegar lá para mim e falar, olha, eu vim aqui cortar a luz do 1001, do 201, do 301 e do 401, não, ele só vai lá. Ele só vai lá. Ele só vai lá no quadro. Mas a maioria das vezes eles falam. Mas na maior parte das vezes ele também só vai lá no quadro. Então, assim, não, ele não tem obrigação. Entre as funções do porteiro, né? Mas entre as funções do porteiro, não é uma dessas. Se você ler lá nas atribuições do porteiro, nas atribuições do zelador, nas atribuições do encarregado, seja quem for aquela pessoa de figura maior que esteja lá dentro da edificação no momento, não faz parte das atribuições dele falar sobre a sua unidade residencial. Se fosse cortar a água do condomínio, sim, faria obrigação dele avisar para o síndico que a água da edificação estava sendo cortada. Agora, relacionada a uma unidade autônoma, dentro do escopo das obrigações dele, não faz parte. Por uma gentileza, talvez sim. Mas por outra gentileza, talvez, eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse zeladora desse condomínio e falasse bem assim, eu tenho que contar pro Tiago que a luz dele está sendo cortada. Aí o Tiago provavelmente ia ligar para mim e falar, não deixa ser cortada. E quem sou eu, essa pessoa, para olhar pro funcionário da Neoenergia e falar, não corte. Mas você sabe de uma coisa? E sendo sincero, eu arrumar para a minha cabeça. Deixa eu te falar um negócio. Então, e o síndico também não, porque ia ligar pro síndico e falar, olha só, o funcionário deixou cortar o meu negócio, não deixa o funcionário cortar. Então, não, gente, eu também não faria, não. Mas olha só, eu acredito muito que a gente não pode deixar o comportamento dos maus, né? Vamos dizer assim, dos menos preparados, ditar as regras. A gente pode dar sempre um treinamento para o nosso porteiro, dele ter a cortesia de informar, dele anotar o nome, ele não pode travar, ele não pode dificultar e ele não tem obrigação. Mas olha só, a gente sempre precisa fazer um pouquinho a mais. A gente quer 10% de desconto, quer que o outro dê 10% a mais. Então, acho que pode existir um desenvolvimento de uma cultura no condomínio que comunique com a gentileza, mas também a clareza para o morador, que não é obrigação de ficar avisando. Você entende? Eu acho que a experiência que eu tenho é que a Gabriela falou. Eu evito o máximo envolvendo essas coisas. Por quê? É o que ela falou. O cara vai querer que você obriga o cara a não fazer o corte, ele vai falar para você. Porque nós já vivemos isso. Eu estou falando aqui, calma aí. Peraí, pessoal. Lembrando, por isso eu gosto de falar assim. Eu não estou falando aqui de avisar antes de cortar. Eu estou falando de pelo menos avisar que cortou. Ou, aí vai vir a parte do porquê você deixou. Só comunicar. E não é obrigação. Você tem que deixar isso claro. Não é obrigação, mas não tem poder de impedir. Mas a pessoa precisa ter a comunidade pode desenvolver essa cultura de compreender esse procedimento, sabe? Quando o morador vai para lá. Eu acho que dá para melhorar na comunicação. E se a gente espera, veja bem, olha só. E aí tem um agravante, agora que a minha amiga Gabriela está aqui, um agravante. Mas eu vou falar um negócio rapidinho. Falar. Vai lá, depois eu falo. Se você que está aí do meu lado, se você espera que a sua administração faça o trabalho melhor, você também tem que esperar que você também compreenda melhor. Você não pode esperar que o outro melhore sem que você também evolua. Você entende? Então, assim, se o condomínio criar um protocolo de comunicação educativo sobre isso, ele dá um passo à frente, na minha opinião, para o morador. Tanto para gerar... É através da comunicação que gera o respeito. Mas deixa eu fazer outra pergunta para você. E o desvio de função? Eu ia falar isso agora. E a lei fica onde? Mas aí a gentileza... Mas infelizmente eu sou contadora e trabalho com o departamento pessoal o tempo inteiro. Certo. O desvio de função existe. Não posso chegar lá Infelizmente, eu não posso chegar lá na delegacia de trabalho, seja onde for, e falar foi gentileza. Eu estou olhando para ele não aceita gentileza. Sabe aquele sofá macio, conforto do lar? Sim. É disso que eu estou falando. De ter um diálogo tão bom entre a administração, os moradores do condomínio, por conta de uma cultura de convivência, que isso se torna fácil de resolver. Como você vai comunicar? Olha, a portaria não tem condições de impedir os valores. Termo de orientação, pode passar uma comunicação real, sabe? Uma, 2 vezes por ano para a pessoa compreender. Jorge, é assim que funciona. Eu acho o seguinte, que o seu ponto de vista é interessante. Eu não abordaria. Por quê? Síndico, não carregue problema que não é seu. Porque acontece, a gente está falando toda hora isso. Na hora que dá um BO, o que vai acontecer? O morador falar assim, por que você autorizou ele fazer isso? É porque funciona desse jeito no dia a dia, pô. Eu sei então, assim, mas ele vai começar, a gente vai assumir uma responsabilidade que não tem necessidade. Esse benefício de criar uma cultura que gera uma autossuficiência é uma inteligência sua, é um mecanismo de rotina.
Aí hoje e gera um costume saudável para que você evite esses problemas. É porque você passa comunicados orientando até onde é o seu limite, qual é a forma legal. Mas o problema, assim, para o condomínio não ter que indenizar o porteiro, por exemplo, pelo descaso ou pelo distrato, ele vai comunicar o morador. O gestor vai comunicar 2, 3 vezes no ano sobre outra coisa essa importante, questão de comportamento. O distrato, vamos lá, para você construir esse ambiente, você tem que mudar a mentalidade. O distrato, o maltrato que o cara faz, quem paga é o morador. Ele pode ter cobrado do síndico, o síndico vai entrar contra o cara. Então. Entendeu? Agora, qual a grande questão? Porque as pessoas, Jorge, no dia a dia não funcionam dessa forma. Por isso que a gente fala assim, você não é síndico. As pessoas aprendem a ferro e fogo ou através da cultura. Eu, como líder, aí você não é cultura, é lei, falando com você, como um líder, você como síndico é líder. Ele movimenta pessoas, ele movimenta dinheiro, ele faz comunicados em massa, ele é um líder. Ele tem que estar preparado para isso. Você cria uma cultura de envolvimento, de desenvolvimento, que acolhe e facilita para você depois, ela é mais difícil de implantar no começo, ou você leva na cultura mais autoritária. Faz só o que você tem que fazer. Vamos lá. Ninguém está falando que está errado o que ele está falando. Agora eu falo. Mas se você desenvolver você usou uma palavra pesada, não é autoritário. Assim? Não, é porque você vai botar a regra lá e pronto. A regra é clara. Mas eu não disse que está escura. Mas eu estou repetindo para você, a regra é clara. Por quê? Se não pode, não pode. Se você não faz, não quer dizer que você é autoritário. O regulamento está ali. Não. Tem que ser seguido. A regra é que as funções do porteiro, zelador encarregado são essas. E tudo que você manda ele fazer que não está lá entre aquilo que você está é desvio de função. Perfeitamente. E eu não estou jamais indo contra isso. Eu estou dizendo que tem formas de você fazer cumprir que são socialmente mais legais. É isso, a liderança comunitária. Mas não é mais legais. Legais é o que está na lei, é legal. Legal que está na lei. Então vamos mudar o termo, tá? Mais confortáveis, que geram uma cultura duradoura para você, um senso de pertencimento, de continuidade. Tem muita coisa legal para fazer. A gente está sempre evoluindo, cara. Aí eu vou falar o que você fala sempre, eu aprendi. Como é que é? O mapa não é território. O mapa não é território. Mas como é que você fala sempre? Vou pegar ele agora. Agora eu pego ele. Você quer ver? O universo... Como podemos melhorar? Tá bom, gente. O cara me faz essa pergunta. Vamos chegar no meio termo. Vamos chegar no meio termo. Vamos chegar no meio termo. No dia que você virar síndico, aí muda a visão. Vamos chegar no meio termo. Eu acredito que o meio termo. Mas, Jorge, eu sou síndico, pessoal. Exatamente. Mas olha só, você quer um braço direito para falar na Assembleia, você quer conversar, você quer planejar um storytelling da sua Assembleia para a gente conduzir na proposição legal justa e honesta, eu estou com você. Aí nós temos um método, como é que é o método lá? Você está no método. Aí, Jorge. É o método. Aí eu vou te contar, você cria tudo isso, você ajuda. Aí no da pancada você vai estar lá? Cara, se você não treina pessoas e culturas... Então tá bom, gente, deixa eu encontrar o meio termo aqui para vocês. Vamos deixar a Gabriela falar. Deixa eu, como administradora de condomínios, que estou aqui no meio termo entre vocês. Você que tem 55 anos de profissão. Ok. Ai, gente, credo. Misericórdia. Vamos chegar lá no meio termo. O meio termo é... Não, o zelador, o encarregado e o porteiro não pode ficar avisando, certo? Não, ele também não pode fazer nada. Então, tudo bem, manda de 2 em 2 meses, um mês lá um comunicado. Fique atento e pague em dia sua conta de água, luz e energia. Mas não precisa fazer isso, já vai na conta, pô, não tem ciência. Comunicado interessante. Atenção, o condomínio não pode barrar prestadores de serviço que façam desligamento de água, gás e que seja. Então, manter não é de obrigação não é de obrigação. Você tem que gerar. Mas quando a gente fala gerar cultura, eu acho que o Thiago está entendendo o seguinte: tem que mandar fazer, tem que mandar desfazer. Não. É através do diálogo, conscientizar. Então, o autogerenciamento. Olha, pronto. Senhor síndico, encontramos o meio termo. Qual é o meio termo? Olha aí, já temos o senhor síndico, o encarregado zelador e porteiro, seja quem for, não pode barrar as pessoas das concessionárias. Sendo assim, para evitar cortes, pague sua conta em dia. Tipo isso. Pode passar bem simpático. Presta atenção. O cara tá lá trabalhando, toda a lei trabalhista está protegendo ele. Ele não é obrigado a fazer mais do que a lei manda. E não adianta você soltar os cachorros porque o cara cortou, ele não tem nem obrigação de te avisar. Mas se você tem um bom convívio, essa mensagem vai chegar para você e você vai ter que fazer o self-consciência e tomar atitude sobre os seus problemas. Não é o condomínio. Agora, ter uma cultura de um diálogo mais saudável vai te permitir pensar melhor sobre isso. Tenho certeza. Vai ser o Thiago. O mapa não é território. Como é que virar síndico, aí eu vou ficar caladinho e vou ouvir. Entendeu? Vou pegar ele agora. Beleza? Vamos lá. O universo como? Não, você não vai me pegar porque eu que mando o programa. Então vamos para a próxima pauta. Lembrando que você que está aí pode se inscrever, curtir, comentar. Outra coisa.
Outra coisa, deixa no comentário o que você acha disso aí. Deixa seu comentário, deixa sugestão, entendeu? Porque assim, o prestador de serviço, todo respeito que o Gabriel tá aqui, eles entregam e quem recebe a pancada é a gente, irmão. Eu falo, sabe por quê? Que eu fiquei 1 hora explicando a mulher queria processar o condomínio porque a empresa de gás cortou o gás dela. Olha aí. E foi que eu era obrigado a informar ela. Eu já tive gente que me ligou, Thiago, o apartamento tá sem luz. E eu educadamente falei, rapaz, leva a mão não. Porque é constrangedor de falar isso, né? Leva a mão não, mas você pagou a sua conta? Tá pensando o quê de mim, não sei o quê? Quando foi ver, ele esqueceu uma lá atrás. Ah, foi cortado mesmo. Por isso que eu falo pra você às vezes, né? É isso que eu tô falando. Então vamos que vamos aí. Murilo, você trouxe muito conteúdo bacana aqui pra cá. Deixa um comentário aí. Manda um abraço pra toda a rede SPTV, toda segunda-feira, às 20 horas. Porque aqui é o programa democrático, velho. Todo mundo fala, todo mundo deu opinião. Mas você, sim, você tem mais opinião aqui. Deixa um comentário aí, porque a gente vive na pele, no dia a dia. É isso aí. Aqui é trabalho, meu irmão. Vamos que vamos aí, ó. Isso aí, o universo pode melhorar. Com você. A gente é suporte. Você é líder. É isso aí. A gente agora eu gostei. A gente tem experiência porque tá ali rolando. Eu vou começar a fazer o seguinte: o cara vai falar pra mim, fala, não, toma aqui, ó. Quando o morador, liga pra ele aqui, vai lá. Eu já vi engenheiro falar assim, Deus que me livre desse grupo aí. Não, essa é a diferença. Essa é a diferença. É porque, Diógenes, olha só. Os síndicos que me têm como engenheiro no condomínio, eles sabem que a gente tem um WhatsApp para atender. Olha só, agora, não adianta o morador mandar mensagem sábado. Aí, ó, tá vendo? Para responder, porque educadamente eu não vou responder. Aí, tá vendo? Diógenes, agora vamos lá. Agora, você é síndico também, você não tem que responder, não. A não ser que você não tenha uma metodologia de sindicatura, onde você não deixa claro os limites e as obrigações. Se for emergência, ele vai te ligar, não vai te mandar o WhatsApp. Jorge, é porque o que ocorre? Você, como engenheiro, eu entendo que você tenta mitigar de todas as formas possíveis para que aquele condomínio não tenha nem... Porque o condomínio, quando eu falo condomínio, as pessoas, condomínios, enfim, tenham qualquer dano sequer relacionado lá na frente, relacionado a alguma parte de engenharia, correto? A função da gente preparar antecipadamente. Nós, como assessoria, é exatamente isso também, é preparar antecipadamente. Porque o que ocorre? Hoje pode se parecer uma gentileza. Lá para frente, para nós pode ser um processo trabalhista. E é uma linha, né? Pode ser um processo trabalhista. Para nós é uma linha também. É uma linha entre o... Tiago, você é meu zelador a partir de hoje. Todo mundo, porque pra gente o que a gente fala de certo modo pro zelador tem que virar regra. Sim. Porque como nós não passamos o tempo inteiro no condomínio, entende-se que ele vai estar cumprindo, entende-se que ele está cumprindo toda a normatização que nós estipulamos para ele. Então, a partir do momento que eu falar para ele bem assim, olha, Tiago, você como meu zelador, você vai ter que informar para todos os moradores, um exemplo, estou exemplificando, para todos os meus moradores que cortou a energia. E assim como se, olha só, ele não deixou de informar em algum momento, o morador vai entender que ele não fez o procedimento correto e que o gestor não cobrou para que ele fizesse o procedimento correto e ele está lá tomando pancada por algo que não é obrigação dele. Então, realmente, e se vier um dano trabalhista lá atrás, o Tiago ainda vai ser culpado, o Tiago vai ser culpado e crucificado pelo fato de que ele pôs para o zelador fazer algo que não era obrigação dele. Então, como a nossa função é mitigar o máximo possível de que não venha processos trabalhistas, que não venha mais uma dor de cabeça para o síndico, que a gente fica tentando o máximo possível blindar a dor de cabeça do síndico, você não tem que trabalhar nessa esfera, isso não é obrigação sua, o máximo da gentileza é que você faça um comunicado aí do máximo. É obrigação do condomínio. Pra quê? Pra que diminua a dor de cabeça dele lá na frente. Sim, mas aí é o que eu falo, eu acho que é exatamente isso que você falou, só que você tendo uma metodologia para comunicar isso com clareza, de uma forma rotineira, você gera um escudo para você muito mais interessante, porque além de você dizer qual é a regra claramente, você está educando as pessoas. O condomínio é cíclico, entram novos moradores, esse rapaz mesmo que a gente estava falando agora há pouco vai substituir o pai. Eu não posso nem esperar do jovem que ele tenha a inteligência social de convivência do pai. Ele tem novos hábitos, ele vai para um ambiente novo. E eu como líder, você como síndico, você vai desenvolver essa cultura. Tá certíssimo que eu concordo plenamente com você e com o Thiago sobre essa questão da trabalhista, cada coisa na sua caixinha bonitinho. Mas a gente gera um conforto e uma cultura no condomínio através dos hábitos. E o hábito de comunicar resolve muitos problemas. Muitos. É isso que eu estou falando. Não, o hábito da comunicação é fantástico. Não é para você ter aquela consciência pequenininha que é assim que... Não, é para você ter uma consciência viva que você como líder desenvolve isso. E isso é legal. O comunicado, na verdade, pode diminuir 10 perguntas. Você como um líder...
você vai comunicando tão bem que fica leve. Fala de experiência de 10 anos. A gente convive isso 24 horas. Cuidado. Porque você vai querer ser gentil, vai querer ser bacana, vai querer ser educado e tal, aquela paradinha toda que no final pode ir contra você. Dá um exemplo. Encomenda. Eu recomendo não receber. Onde não tem porteiro, que é responsabilidade de quem? Do morador. Sim. Porque a partir do momento que você recebe a encomenda, é sua responsabilidade. Estou com um pipi no condomínio agora. O cara falou que entregou. A pessoa assinou de qualquer jeito. E a pessoa está querendo descobrir. Aí, graças a Deus que não foi nem eu, nem o zelador. Mas se o zelador tivesse recebido essa encomenda e ela deu esse fim. Porque tem muitas pessoas que botam lá qualquer assinatura para não voltar ali. Você entendeu? Porque é isso que eu falo. Porque a partir do momento que você está pegando, é uma responsabilidade sua. Essa é a grande questão, entendeu, Jorge? Sim. Porque a partir do momento que eu falo assim, tenho que comunicar, no dia que eu não comunicar, o que vai acontecer? Concordo. É B.O. Concordo plenamente. Entendeu? E outra coisa, é uma obrigação daquela pessoa fazer aquele pagamento. Vou além, ó. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, você vê, nem era, foi na justiça o quê? O boleto venceu, aí a pessoa alegou o quê? Que não recebeu o boleto. E aí que o condomínio alegou? Não, mas ele tem ciência, tem que pagar. Sim. Sabe o que o juiz fez? Cabelo juiz, ninguém sabe. Não, pediu para tirar os juros e a multa, porque como o condomínio não tinha fornecido para ele a via do boleto, teoricamente não teria como ele pagar. Por isso que eu falo, amigo síndico, documenta tudo. Olha aí. Thiago, é besteira. Documenta, sabe por quê? Lá na frente, isso, você vai precisar dessa informação. E aí a minha amiga Gabriela falou, vira um precedente, vira na rotina e aí é obrigatório. E aí, qual a grande questão, Jorge? Eu compreendo você, a gente desenvolver comunicação, ter mais gentileza, empatia, aquela coisa toda. Só que a questão, às vezes a pessoa que está lá do outro lado, não age dessa forma. Entendi, e é aquilo que a gente quer. Se isso pode acontecer, vou te processar. Eu já passei por isso. É isso aí. Agora, como é que essa comunicação te ajuda aí, que eu estou falando? Vamos conectar aqui, ó. Está falando que ele teve problema com a pessoa e que ela não sabia, que daquele jeito ela foi cobrar a situação, não é isso? Se quando eu tenho uma comunicação de rotina sobre situações desse tipo, que orienta antigos e novos moradores, e eu tenho a disposição de evoluir no processo, essa comunicação fica tão clara que quando você vai para um tribunal desse aí, você vai levar só um e-mail. Olha, sobre esse assunto nós comunicamos rotineiramente sobre o protocolo. Não, mas assunto... O condomínio tem um protocolo, mas aí, tem orientação sobre aí isso. Aí está a grande questão. Uma responsabilidade. Só tem um jeito do condomínio fazer sobre isso. Se ele se intrometer no meio. Não, ele não vai intrometer, mas eu estou dizendo assim, sobre as comunicações, por exemplo. Se eu tenho uma comunicação sobre os valores pagos, se eu tenho uma cultura sobre isso, comunicado, periódico, que passa orientando sobre a disposição sobre isso. Por quê? Porque eu tenho o ciclo de moradores. Eu tenho uma cultura. O que você acha que a gente vai para um tribunal desse e explica, ó, que a gente comunica rotineiramente sobre essas situações com clareza? Fica mais leve. Aí, vamos Entendeu lá. o que eu estou falando? Eu entendi. Eu estou dizendo o seguinte, como no caso, vamos lá, administrador... vamos pro caso, vamos trazer para o caso da situação para ser direto e reto, para a gente ter mais assunto para resolver. Vamos lá. O único caso que pode fazer é porteiro não pode impedir a entrada de pessoas da energia e nem da CAESB. Ponto final. Só isso. Eu não posso impedir. A pessoa vai entrar. Ponto final, seja simpático no final. Verifique se suas contas estão em aberto. Energias positivas no final, não sorrisinho. Verifique se suas contas estão em aberto. Juntos somos mais fáceis. Em cima disso, você vê como é que é o ser humano. Tô lá em casa, né, de boa, no feriado. O morador entra no WhatsApp bravo comigo. É porque eu quero pagar meu condomínio e eu não consegui pagar, tive que pagar atrasado. Eu não me importo em pagar atrasado, mas não chegou pra mim. Aí eu, quê? Protocolo. Falei, ó, só te contar. Primeiro, você recebe fisicamente. Na caixinha do correio eu sempre coloco. É uma exigência que eu tenho. Você recebe via e-mail. Você tem aqui todas as informações, você pode pedir a segunda via. E outra coisa, você sabia que tinha que pagar. Você mora aqui tem 12 meses, né? Por que o 13º não viria? Então eu falei pra ele, ó. Ou seja, você sabia. Pra você ver, o cara, ele me falou. Mas você viu o que você acabou de fazer? Não, mas é assim, disso que eu tô falando. Eu só dando um exemplo pra você, que mesmo assim, o cara achou que tava no direito mas dele. Olha só, você viu que no tempo anterior a gente conversou sobre isso e ele acabou me respondendo. Olha, a cultura que você tem é essa. Você não precisou pensar para falar. Tá tudo pronto. Se alguém te pedir, você tem. Mas disparo de mensagem, o que eu quero dizer de tudo. Que mesmo assim o cara achou que estava na razão. Então, mas você viu como ficou fácil de você mostrar que ele estava errado? Você resolveu. Então, muitas vezes, a gente como administrador não tem a obrigação legal de tomar aquele ato. Mas a gente tem a cultura, o costume de elevar o nível. E aí, quando você eleva o nível, fica fluido, igual a gente fez agora. Não tem? Tem. Então,
Acabou. É tão bem comunicado da nossa parte como administrador que o problema se dissolve. Que você ganha, na verdade, a opinião comum. A pessoa não... O Thiago entrega tanto que a pessoa não resolve porque não quer, não tem nem que discutir isso. É isso que eu quero para você que é o administrador. Essa consciência. Porque problemas são inevitáveis. Mas quando você é o administrador e sabe dessa função, você cria uma cultura em volta de você, que é a que a gente dá aquela aula de cultura organizacional. Então vou entregar agora fluido aqui nossos patrocinadores. Você gosta, o ritmo senão eu não pago, senão eu não pago. Não é minha conta. Não tem a pitch? Vamos lá, nossos apoiadores aí, ó. Olha quem tá. DS Condominial, a maior garantidora do Brasil. 30 anos, gente, garantindo condomínios. Uma empresa séria que ajuda a gente todo dia no nosso fluxo de caixa. DS Condominial. Essa aqui eu garanto pra vocês 100% de atendimento delas aí. 30 anos, meu jovem. Mais de 1.000 condomínios atendidos. Qual é o próximo aí, meu jovem? Vamos que vamos aí. Cicobi F1000, a melhor agência do Brasil. Quero mandar um abraço para o amigo Marcelo. Toda a equipe que cuida de condomínio. Aqui ajuda o síndico. Porque eles entendem a dor, tem um espaço tranquilo lá. Todas as formas que eles podem ajudar o síndico, ele ajuda na parte de obra, de empréstimo, de taxas. Inclusive, você que está no Goiás agora, tem Cicobi da F1000 em Goiânia, chegando aí no Goiás para atender você com excelência. Você que é síndico, você que é síndica também, não esqueça esse nome. Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil. Fui claro? Vamos lá, próximo aí, ó. Deixa a minha amiga Gabriela falando aí. Fala, Gabriela, da Facilite. Facilite Gestão Condominial, se você quer uma empresa com uma boa consultoria humanizada, por favor, nos procure. Entre no nosso Instagram, facilite.condominial, e o nosso telefone é 619-8116-9595, 3027-2787. Estamos sempre prontos para atender. Show de aí, ó. Essa aqui também entende pra caramba. Qual o próximo, Silas? Só 20 anos só, viu? Minha amiga Carol, Vitalis Limpeza e Conservação. Essa aqui também é expert, meu jovem. Tá aí no mercado, a pessoa que está há vários anos no mercado, atendendo com excelência, com a gestão humanizada. Eu gosto da palavra gestão humanizada também, né? Sempre esse olhar do funcionário, do condomínio também, para fazer a melhor entrega para você. Segue lá, Vitalis Limpeza e Conservação. Próximo aí, amigo Silas. Aí, ó. Cadê você? Semana que vem tem um encontro marcado aqui com a Lisiane pra gente falar de seguro, que é uma matéria muito importante. Atual, forte, que eu tô seguro. Cara, essa mulher aqui entende pra caramba de seguro condominial. Inclusive, tem uma playlist no nosso canal. Quem tá na rede SPTV, vai lá no YouTube, tem a playlist Seguro Condominial com vários encontros, várias conversas falando sobre seguro, pra ajudar você, amigão síndico, a tomar a melhor decisão para o seu condomínio. Próximo, Silas! Deixa o Jorge falar. Fica à vontade. E seja claro, seja claro. Bacana, estamos com... Tem que atualizar aí, Silas. Estamos com 3.400 e alguma coisa seguidores. Muito obrigado você do país inteiro que está nos acompanhando. Estamos em campanha agora com a Jornada do Síndico, Gestor de Patrimônio. Muito conteúdo gratuito para você. Entra aí, @Condominial Engenharia, e faz essa inscrição na Jornada do Síndico. Tem direito a certificado, se fizer o questionário, é lógico, né? E a gente está aí. Hein? Tem provinha. Lá a gente dá valor. Tem um grupo com mais de 500 pessoas de engenharia condominial. Cursos, treinamentos, palestras, consultorias gratuitas com vários profissionais. Está lá o Thiago, está lá a Gabriela, está a doutora Priscila, está o doutor Cláudio Viana. É só você mandar uma mensagem lá para a gente, escrito Jornada do Síndico, no @Condominial Engenharia. Você recebe todo esse kit de boas-vindas e participa com a gente lá. Beleza? Estamos com aula aí para o dia 29 desse mês agora, a aula master do método SGP com direito a certificado. Se você fizer essa última aula, você vai ter alguns dias para assistir as outras 3 aulas, fazer o quiz e pegar um certificado de participação, porque realmente é uma transformação. Se você conseguir responder aquele quiz, você com certeza está acima da média dos síndicos do Brasil. Tá bom? Seja bem-vindo à Jornada do Síndico. Bom demais! Vamos seguir com o nosso programa aqui. Gente, quem tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta pra gente poder entregar mais conteúdo de qualidade pro YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e poder entregar para mais síndicos e pra gente poder fazer essa transformação no universo condominial. E vamos lá, plantão, tira dúvida, manda essa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Eu gosto do programa, o programa tá bom pra caramba. Vamos lá! Marcelo, aqui, essa aqui também é boa. O Marcelo fala o seguinte, o tema é cobrança de primeira via. A síndica resolveu fazer crachá de identificação para os veículos e comunicou no grupo falando que teria uma taxa para entrega e os moradores que não fizessem receberiam uma multa por estar sem identificação no veículo. É certo cobrar primeira via e decidir isso
sem assembleia com os moradores, amiga Gabriela? Qual a sua experiência? 21 anos de experiência, o que você pensa sobre isso aí, amiga Gabriela? Novamente, nós vamos falando que todas as decisões elas têm que se passar por assembleia. Qualquer tipo de cobrança, e quando eu falo qualquer, é qualquer tipo de cobrança, todas as cobranças, independente de, devem passar por assembleia. Tudo aquilo que não é passado por assembleia não tem a obrigação de pagamento. Vejo com muitos bons olhos, sim, fazer um crachá. Vejo com muitos bons olhos, sim, fazer uma tag. Cobrar, sim. Exatamente. Porém, aonde a síndica errou? A forma, o que ela fez é muito bacana, a forma com que ela fez é ilegal. Tá vendo? É ilegal. Então, sim, deve se cobrar, Gabriela, sim. Meu amigo, são 21 anos de contabilidade condominial. Deve não é brincadeira, não, viu? Tudo, lembrando ela que... me ensina umas que eu vou te falar. Senhor síndico, toda cobrança que você fizer deve se passar por assembleia. Por quê? Quando a gente vai pro... Você pode fazer essa cobrança, só que você nunca vai conseguir cobrar essa pessoa no judiciário. Calma aí. Ó, pra você não ficar passando raiva por aí, quando você fizer essa cobrança, quando sair essa ata, você distribui essa ata, comunica por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, faz lista de transmissão em referência à assembleia da data tal, X, Y, Z, registrada assim, tem a cobrança X, faz um welcome kit. Quando o morador chegar no seu condomínio, você entrega para ele esse e-mail com todo esse welcome kit para ele não ficar falando e te dando 20 vezes mais trabalho do que você teria se você tomasse um procedimento de comunicação. Como a gente falou no tema anterior, a questão da comunicação é que é a grande ferramenta, né? Saber isso bem feito muda o seu jogo aí. Então, mais uma vez, tanto para um condômino, mas principalmente para você síndico. Essa minha mensagem vai para você síndico. Qualquer tipo de cobrança que você queira fazer, você tem a obrigatoriedade de se fazer uma assembleia. Por quê? Porque você não passa de um representante de uma maioria de condôminos. Como você é representante de uma maioria de condôminos, você representa a vontade dos outros condôminos. Sim, então, os outros condôminos também tem que querer. Muito bacana o crachá, muito bacana a tag, muito bacana o adesivinho, é muito legal mesmo. Porém, tem que passar para a assembleia. Tem que passar para todo mundo. E outra coisa, às vezes a assembleia é acirrada. É 40-60, é 45-55. Nada, eu vou falar para você, quando fala de segurança, geralmente a maioria... Você tem que comunicar com clareza a cobrança. Tá vendo? Essa pergunta vem a resposta da anterior. Você tem uma boa vontade. Aí eu falo, Marcelo, por que você acha que as pessoas têm que trabalhar de graça? Existe custo para ter a taguinha lá para entregar. Aí você mora em condomínio. Eu moro em condomínio por quê? Quero segurança. Aí você vê, a pessoa foi proativa, a pessoa foi lá, criou um sistema, acredito que a maioria aceitou, só porque foi falado num grupo, não teve uma coisa legal. Aí o cara tá criticando. Por isso que eu falei para você na pergunta anterior sobre isso. Protocolo. Tá vendo? Comunica. Tá vendo? A solução é comunicar. Faz a assembleia. Agora, não é comunicar. Já viu? Tem o cara que ele nunca ouviu, ele nunca leu, ele nunca participou, ele não sabe. Mas não é comunicar, é procedimento. Eu vou ensinar para o síndico algo que pode melhorar a vida dele. Hoje, o que eu coloco? Eu vejo muito hoje. Oração. Eu vejo ajuda muito, viu? Ajuda muito, gente. Usa também. Fala aí, Gabriel. Eu vejo muitas pessoas deliberarem e aceitarem. Vamos fazer isso, bora, vai fazer as tagzinhas, vai ser cobrado, bora. No próximo boleto a gente vai colocar R$50 de cobrança da tagzinha para cada um no boleto, bora, muito legal. Isso não é documentado, isso não é ata, isso não é aceito, o judiciário não aceita. Mas hoje os sistemas, te dou um exemplo, o sistema que a Facilite Vou Vender Meu Peixe, que a gente utiliza. A gente utiliza um sistema que as assembleias virtuais, elas não são apenas por vídeo, aquelas que você precisa chegar lá, deliberar, discutir. Ela também pode ser através, eu chamo de provinha de marca X. Você só chega lá e marca lá, concordo, não concordo. Para o judiciário, para os cartórios, é uma forma de ata aceita, em que ninguém pode contestar e ela pode vir a ser registrada e esse tipo de problema não precisa. Então, às vezes, o síndico fala bem assim, mas eu vou convocar uma assembleia apenas para falar isso, vou ter um transtorno enorme de uma assembleia apenas para deliberar isso. Com essa forma, com esse método, sim, você consegue fazer essa assembleia. Em 2 horinhas, você dá lá para os moradores, lá no dia 14, você entra lá e marca a sua opção desejada. Então, tipo uma votação por telemetria.
Exatamente, sua opção desejada em que você não precisa de ir para uma assembleia para discutir talvez uma coisa que você julga que é pequena. Vai ler o documento, marcar o sim ou não e tá votado. Ou senão, e aí você certifica isso ou exatamente. Uma coisa que eu recomendo. Exatamente. Você pode até questionar uma coisa que eu recomendo, como por exemplo, eu tenho lista de transmissão. O que eu faço? Boto a enquetezinha lá. Tiro um print e guardo. Porque também a forma fala, não, teve que uma... Mas se for cobrança... Mas que eu falo, mas se for legalmente cobrança, eu falo, é discutível. Por isso que eu falo, Jorge, dessa questão... Eu entendo, beleza, só que às vezes, cara, no dia a dia você vê, a pessoa tem uma boa vontade, fez tudo certo, e ela tá correta, com certeza, ela não fez deliberadamente. Decidiu, acho que o pessoal chegou e tomou aquela decisão, mas uma pessoa foi contra, e essa pessoa aqui, filho, pode entrar com o processo, gerar um problema. Mas, Thiago, talvez a enquete, ela pode ser, olha só, pare pra pensar comigo. Você pode mandar lá na sua lista de transmissão, olha, estamos querendo fazer isso, coloca todas as informações aí se a lista de transmissão vai para um maior número de pessoas, porém eu preciso que você entre no local X para votação. Exatamente. E lá no local X ela vai entrar para votação e você vai ter um documento, você vai estar documentado. Mas uma coisa importante que eu acho que o síndico tem que começar a se atentar e usar a tecnologia a seu favor, pô. Sim. Exatamente. Hoje, com os meios de tecnologia, se você comunica muito bem, que é o que a gente estava... Esse é o cerne da questão que a gente estava falando antes. Se você comunica muito bem, você resolve 90% dos seus problemas só pela educação social. Com certeza. Então o síndico que ele... Eu digo assim, os primeiros meses de gestão ele é fundamental. Comunicar, estimular a participação, fazer o grupo certo, não estar dentro de grupo de WhatsApp, fazer a comunicação via transmissão, sabe? Fazer a comunicação via e-mail, ter protocolos de mudança, de entrada, de troca de propriedade, de nome, de checklist de documentos. É isso que a gente ensina, não é verdade? É isso que as nossas aulas na metodologia não são isso? Então, quando o síndico adquire essa capacidade aí, Thiago, e a mesma de se ambientar ali, socialmente, do meio externo para o meio interno do condomínio, ele gera uma cultura muito grande. E no final, meu querido, é esse desenvolvimento de cultura que é o caminho que você deixa. É o caminho que... quem passou por aqui? O Thiago, ele deixa um caminho, um legado. E aí, é esse negócio que é legal. Isso é bacana, porque nas empresas a gente fala sobre isso. Isso é também sobre isso. Exatamente. É padronização dos procedimentos. Porque se a pessoa não estiver ali, algo vai ser seguido. Quando eu entro nos condomínios, por exemplo, com a prestação de serviço de engenharia, né? Então, eu seria a parte técnica do seu condomínio. O que eu faço? Eu entro primeiro com um vídeo comunicando sobre a nossa contratação, os procedimentos que a pessoa pode contar com a gente. E que abaixo vai ter um vídeo sobre fazer reforma, sobre documentação de reforma. Sabe? Eu dou uma orientação. Porque tem gente que não sabe como é. E tem gente que acha que sabe, mas sabe errado e avisa, porque ele tem a confiança, ele é seu amigo. E aí você confunde o negócio todo. Quando chega no condomínio, você tem que ter um welcome kit, uma carta, uma orientação, uma comunicação. Primeiro, a pessoa entra achando que você não quer deixar ela fazer as coisas. E na verdade não é, porque existe uma série de procedimentinhos que você não sabe, a comunidade é nova. O que falo para o síndico? Faz um welcome kit. Quando você assumir como síndico, comunica como você trabalha. Fala o que você está disponível. Dá um dia na semana, né? Que a gente ensina no metodologia, ó. Dia de atendimento. Vai embora. Como é que é? É porque aqui a gente, a galera aqui, é povão. Síndico é do povão, meu jovem. Explica isso aí. É o kit boas-vindas, meu amigo. É aquele ensaio preparado que você deixou, onde está 90% das dúvidas. Como funciona, como são as assembleias, qual a documentação para mudança, ficha de cadastro, comportamento social, como é que pede o salão de festa, como é que pede um documento de fazer uma reforma, aonde está tudo isso. Você tem isso na pastinha, você manda um link para a pessoa, você cadastra ela no condomínio, você faz esse welcome kit, ou seja, o kit de boas-vindas, porque você está de síndico. Se você não quer ter problema, o que você tem que fazer? Preparar as coisas. Primeira coisa que bota lá. Se você não prepara, você vai ser... Primeiro item do seu... Tomar banho de sal grosso. Ponto. Todo dia, sal grosso e oração. Mas o Gabriel... Mas não vai evitar você sentar um dia na cadeira e aprender o que tem que aprender. Mas eu acho que a gente tocou num ponto que é importante. Eu sinto ter essa expertise, né, de usar os meios de comunicação a seu favor no sentido da tecnologia. Por exemplo, a coisa que eu estou usando muito é chat GPT. Por exemplo, descrevo lá, transcreve esse texto para mim de uma forma mais vamos dizer, mais associada, por exemplo, tal. Diretivo. E eu estou usando muito isso nos informativos, no que eu vou falando, eu vou lá, uso lá. Sabe uma coisa legal? Eu não sabia dessa ferramenta, é interessante, porque é uma ferramenta de enquete
que vai gerar uma ata que vai ter uma segurança. Data de publicação, público alcançado, quantidade de pessoas, horário, até o IP do aparelho vem no votação. Exatamente. É um sistema de controle vem muito o e-mail fácil. de login, vem o CPF de quem logou, vem toda a forma. Vem tudo. Vem toda a forma com que foi logado. E é uma votação. Inclusive o nosso sistema, antes de você entrar, tem todo aquele reconhecimento facial. Tudo isso apenas no primeiro acesso, né? Apenas no primeiro acesso. Então, assim, ele é muito bem difundido e muito bem aceito pelo judiciário. Legal, interessante. Então, assim, não tem como, ele não é algo que depois as pessoas têm como contestar. Não precisa mais daquela. Sem querer, não deu certo. Não tem mais aquela. Não precisa. Para alguns itens, assim, ou para o item que o síndico não quiser, que fazer uma assembleia de vídeo e tudo aquilo. As pessoas, e todo aquele aparato, a pessoa entra lá só e marca a sua opção. Sim, é maravilhoso. Interessante. Maravilhoso. O que o síndico inteligente vai fazer? Ele vai falar com a Gabriela, quando ela é contratada, no caso, ela apresenta, na primeira assembleia que eu tiver contato com o pessoal, ela apresenta todo o sistema, como funciona e as facilidades. Por quê? Daqui a pouco ela tem que passar, antes da votação, um comunicado ensinando a usar, como é que funciona, qual a vantagem daquilo ali, tem validade jurídica. Porque se ela não educar, olha aí, Thiago, se ela não educar essa galera para isso, vai parecer difícil, vai parecer não honesto, sabe? Vai encher de um monte de zum. Então, a gente educa ensinando. Mostra. Então, você passa uma comunicação dessa daí, ó. Como é que funciona o prédio? Qual que é o seu welcome kit, né? Como é que você faz as perguntas? Então, na reta final do nosso bate-papo, quero deixar uma mensagem para você, síndico. Isso foi um aprendizado que eu tive em 2024. Olha essa sabedoria Não se coloque em posição de risco. Isso aí. Vou repetir. Não se coloque em posição de risco. Porque a bucha vai vir para cima de você. O cara que foi legalzinho, ele vai esquecer daquilo e vai entrar no boi também. Ninguém vai te defender. Vai não. Então não se coloque em posição de risco. Na dúvida em direito, procura ali o seu advogado. Na dúvida de engenharia, procura teu engenheiro. Na dúvida de seguro, procura. Não tem problema você falar assim, ó, eu não sei, mas eu vou buscar conhecimento aqui para te entregar algo. E que comunique. Seja. Comunique. Então, porque assim, não se põe nessa posição de risco. Não vale a pena. Não vale a pena. Entendeu? Acho que foi a lição que eu aprendi, venho aprendendo em 2024. Entendeu? O que o Thiago está falando, pessoal? A posição é séria, o patrimônio é grande, o risco é de vida. Você tem que se posicionar, aprender e comunicar. E quanto melhor você comunica, melhor você faz o seu trabalho. Tem coisas que não vai caber a você, vai caber só a Assembleia. Mas se você não comunica, a Assembleia vai te cobrar. Você sabia do risco, você não comunicou e no final você vai pagar o pato. Então, quem não se comunica, como é aquele comunicador antigo? Se estrubica. Quem não se comunica, se estubrica. Está valendo até hoje. E hoje você tem menos desculpa, né, para não comunicar. Porque você faz uma lista de transmissão no WhatsApp. Não, você manda mensagem SMS. E é interessante. Você faz um vídeo na sua rede social falando. A gente tem que aproveitar. Tem que falar, assim, vamos aproveitar o momento. Existe tanta ferramenta que a gente pode utilizar. Às vezes por exemplo, até as próprias portarias remotas, a administradora fornece para a gente não utiliza. Vamos utilizar o máximo possível a nosso favor. Eu te dou um exemplo, desculpa. Para todos os nossos clientes, a gente dá de forma gratuita. Aí, e quando eu falo de forma gratuita. A gente dá esse sistema de forma gratuita. Se o meu síndico me contrata, ele tem de forma gratuita toda essa parte de reserva de salão, comunicado. Tem como ele deixar lá todas as atas, regimento interno, convenção, que talvez seja o único comunicado que você precisa mandar para o seu condomínio, né? Se você quiser, a convenção está disponível, está disponível, está disponível. É só você entrar com um linkzinho lá, está disponível. Hoje não tem mais então hoje já não tem mais. Utilize. Na verdade, nós como administrador, a gente manda no boleto. Todo dia a gente manda um comunicado. Seu boleto está disponível lá. Vamos falar para eles um negócio bem simples. Ó. Vamos lá. Você sabe que você é administrador. Você sabe que vai ter obra no seu prédio. E dificilmente um prédio que não tem uma obra, um apartamento. Aí você vai esperar surgir o problema de fazer a obra, para você entender, para você bater cabeça, quebrar a cara, ficar responsável por um monte de coisa, rolar treta, discussão, para depois você aprender como ter um protocolo de obra no condomínio. A gente com um canal gratuito, com YouTube gratuito, com Instagram dando um monte de dica, sabe? Com um monte de curso baratinho, tem curso de R$ 47,90, R$ 67,90, tem curso de R$ 100 por mês, que te forma numa profissão. Aí você vai dizer o quê? Foi sem querer, eu não sabia. Não, o administrador perdeu esse direito. É atividade. Tem mais de 3 mil vídeos, cara. É uma só que tem mais de 3 mil vídeos. Então você fica à vontade de diversos temas, né? A Bíblia fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento você sabe por quê? Por falta de atitude, murrinhagem, porque não olha para o futuro, porque às vezes você não se dá o valor que você precisa para que as pessoas te reconheçam. Chegando que a pessoa maravilhosa, Kelly. Gente, vamos procurar um psicólogo, meu síndico, cuidar da mente. Olha aí. Se você não está bem na mente, nada vai acontecer na sua vida.
É um investimento que você faz. Se você quer virar síndico, já deixa o dinheirinho da terapia ali para você. É porque é aquilo que eu sempre falo, quem cuida merece ser cuidado também. Aí você fica aí pensando que você não sabe cuidar nem de você, as pessoas vão te entregar patrimônio para você cuidar para elas. Presta atenção, o jeito que você se apresenta, a forma que você faz é você, meu amigo. Você não vai cuidar melhor do patrimônio alheio do que você cuida de você, não. Por isso que eu falo, faz a defumação lá. Chama um padre para rezar que já tá tudo certo, né? Estamos na reta final do nosso bate-papo. Fica à vontade de suas considerações finais. Vem estar feliz, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, Tiagão, aquele abraço. Só manda abraço, mas ninguém convida. Só manda a foto da picanha, ninguém fala, vem comer, né? Gente, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu vi lá. Você mandou? Vi, mandou. Sempre. Não, você não fez isso. Eu sou do mal. É a vida, né? O cara tá aqui ralando, a mulher na praia, manda uma foto da picanha cortada. Mandou a cervejinha do lado. É lógico. Claro. Tem razão. Qualidade de vida. Assim, não existe vida melhor. Meu pai. Lá no Rio de Janeiro. Gente, é sempre uma honra estar aqui aprendendo com vocês. Vocês não fazem ideia do quanto nós aprendemos, mas também o quanto é divertido, o quanto é prazeroso, o quanto é bom poder aprender, mas também poder transmitir aquilo que nós aprendemos ao longo desses anos. Senhor síndico, a Bíblia fala, e vou falar de novo, meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem muito conhecimento aqui. Você tem muito conhecimento aqui que você tem como adquirir. Tem um método que o Diógenes, eu sou professora, tá? O método que o Diógenes... a parte de contabilidade é toda com ela. São só 20 anos de contabilidade. Ele transmite de uma forma tão bacana, tão leve, tão bacana. Tiagão tá aqui toda terça-feira, trazendo há 10 anos conteúdo para você. Então, hoje o síndico, infelizmente, você é responsável civil e criminalmente pelo seu condomínio e você não tem um direito de saber, de falar eu não sabia. E agora, mentalmente, né? A NR1. Não sabia. Eita, NR1. Vamos preparar um conteúdo da NR1 que nós vamos fazer maravilhoso, o conteúdo da NR1. Vai ter a gente vai fazer uma sequência para o mês de maio da NR1. Eu comprei o curso de um camarada top lá de São Paulo e a gente vai trazer psicólogo, a gente fazer aqui. Tem uma psicóloga boa para indicar ali, ó. Tá vendo agora? NR1, nós vamos trabalhar aí do mês de maio, que é o Maio Amarelo, não tem esse negócio aí? Trabalhar essa consciência, tá? Sempre tem recurso. Você que não pediu ajuda do jeito certo. Às vezes o ego tira de você a capacidade de se conectar com as pessoas e você acha que está vivendo um inferno astral. Olha em volta, tenha humildade, olha para dentro, tenha calma com você mesmo. Você nunca vai conseguir administrar nada de ninguém se você não conseguir administrar você com clareza. Bom demais. Terminou? Então vamos lá, Jorge. Considerações finais. Isso aí, meu amigo. @Condominial Engenharia. Clica lá, vem para a Jornada do Síndico. Tem direito a certificado de participação e é feito para você. A gente fez para mudar o panorama da perspectiva que a gente tem sobre a engenharia condominial aplicada na prática. A gente protege a vida através da gestão do patrimônio. Vem @Condominial Engenharia, Jornada do Síndico está rolando aí, 4 aulas gratuitas com direito a certificado de participação e provinha. Você está achando que vai levar o certificado à toa? Tem provinha, tem o quiz para fazer lá para sair seu certificado, tá bom? Estou te esperando lá. Dica final: física quântica, professor Couto, ressonância harmônica vai transformar a sua vida. Valeu, galera, muito obrigado. Mais um nosso Interesse Condominial, vai fazer os condomínio. Porque aqui, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, fui. Arrou. Tchau.